Eu fiz um vídeo falando que o Homem-Aranha sola o Batman e muitos fanboys só comentavam Batman sola e depois não falavam mais nada. Os caras nem usavam o resto de neurônios que tinham pra pelo menos assistir o vídeo, mas também tinha gente que tava argumentando legal dos dois lados. Então eu vou falar como eu acho que isso seria, mas antes eu vou falar algumas coisas que eu vi pessoas falando nos comentários. Tipo, você acha que é forçado o Homem-Aranha imobilizar os Vingadores, que não é nem derrotar e sim imobilizar temporariamente pra poder terminar o que ele ia fazer? E agora o Batman derrotar a Liga da Justiça e também o Darkseid. A Liga da Justiça, que tem os heróis mais poderosos do universo DC, e o Darkseid, um dos vilões mais poderosos, se não o mais poderoso do universo DC. Você acha que é roteiro forçado? Parabéns, se você falou que sim pra primeira e não pra segunda, você é um usuário de crack. O problema não é nem você achar forçado, mas sim você falar que um é forçado e o outro não, sendo que os dois fizeram basicamente a mesma coisa. O Batman derrotou uma equipe de heróis com preparo e o Homem-Aranha também derrotou uma equipe de heróis com preparo. Mas eu acho que quem tava falando isso era fanboy, e esse tipo de gente você tem que espancar. Tinha gente falando que o Batman tem um sexto sentido igual do Homem-Aranha. Cara, só para, mano. Tem certeza que eu e você gostamos do mesmo personagem? Ah, mas Kai, tem uma página de um quadrinho que ele dá um chute em um cara sem olhar. Para com isso, mano. Até meu saco que não é treinado sabe fazer isso. Imagina o Batman que sabe mais de 200 artes marciais. E falar em artes marciais, tinha muita gente falando que o Peter não sabia nenhuma, mas em o quadrinho o Shang-Chi ensina o Peter a lutar. Então ele mistura o que ele aprendeu com o que ele já sabia e cria o caminho da aranha, ou o passo da aranha. Não vai mudar nada, mas era só pra falar mesmo. Mas Kai, o preparo? Cara, eu acho que muitos dos fãs do Batman não sabem o que é o preparo dele. E não, o poder dele não é o preparo. Porque se preparo fosse poder, você teria poder, o velho do bar da sua rua teria poder, ou seja, todo mundo teria um poder. Eu vou fazer um vídeo melhor explicando, mas resumindo, o preparo do Batman é ele ir pra luta minimamente preparado com o que ele sabe sobre o seu inimigo. No caso com o Homem-Aranha, seria alguma coisa pra, sei lá, derreter as teias dele quando o Batman ficasse preso ou alguma coisa do tipo. Porque também o preparo nem todas as vezes ele dá 100% certo. Não é ele sair pra lutar sabendo que ele vai ganhar, mas sim com uma vantagem a mais. E agora pra finalizar e ir direto ao assunto principal do vídeo. Ah, mas Kai, o Batman pode só usar Hellbat. Cacete, mano, tá tão difícil assim pro Batman vencer o Homem-Aranha que ele tem que usar Hellbat? Não, beleza, se for assim eu vou usar um traje ou uma versão do Homem-Aranha que pelo menos bate de frente com a Hellbat. Porque não vale um mais ao pé do que o outro, né? Então eu escolhi o Aranha Cósmico, que os dois têm algumas habilidades parecidas, como voar, força, velocidade, manipulação de energia, mas também algumas diferentes, como absorção de energia e invisibilidade da Hellbat, e também mudança molecular, univisão, fator de cura, alteração da realidade, tudo isso do Aranha Cósmico. Mas relaxa, porque agora eu vou falar o que eu acho que aconteceria. Depois dos dois lutarem pela primeira vez e o Batman conseguir escapar de algum jeito, ele ia ter que estudar o Peter, pra poder se preparar para outra luta, porque ele sabia que o Homem-Aranha é mais forte que ele. Então ele ia seguir o Peter para saber mais sobre a vida dele e descobrir fraqueza. Mas o Peter saberia, porque o sentido da aranha ia alertar ele, porque isso já aconteceu quando o Escorpião tentou seguir o Peter. Então ele ficaria esperto e ia minimamente se preparar também, né? O Batman viu que a única fraqueza do Peter seria as pessoas que ele ama, mas ele não ia ameaçar uma idosa e uma garota que praticamente acabou de sair do ensino médio, sabendo que o Peter já perdeu os pais, o tio, a ex-namorada, e que os quadrinhos atuais dele estão um lixo, então ele tentaria fazer um antídoto para tirar os poderes do Peter, mas para isso ia precisar do sangue dele. Pelo menos nas histórias do Homem-Aranha é sempre assim que funciona, mas eu acho que ele não conseguiria, porque além do sentido da aranha, o Peter também ia se preparar, como eu disse, então ele poderia usar um traje mais resistente ou alguma coisa assim. O Batman também poderia usar o gás do medo, mas o Peter já passou por situações parecidas com o Mistério, então eu acho que ele só fecharia os olhos e confiaria no sentido da aranha. Ou o Batman poderia falar do tio Ben pra afetar o Peter, mas eu acho que não ia dar em nada. Mas vamos dizer que o Batman conseguiu pegar o sangue. O Peter, sabendo que o Batman sabia sobre a sua família, ia atrás dele com raiva, porque a gente sabe o que o Peter faz quando mexem com a família dele, mas nesse caso ele usaria o Carnificina e não o Venom. O Batman não ia ter tempo de saber sobre o Carnificina, então o Miranha ia chegar lá e acabou. Mas fala aí se você concorda ou não, porque esse vídeo deu um trabalho do cacete.